Olá, 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 meus amigos! Está começando mais um Futebol de Fato, o seu bate-papo descontraído e reverente sobre tudo o que acontece no mundo da bola. É isso aí, você sabe que o seu fim de semana não pode terminar e a sua semana não pode começar sem o nosso Futebol de Fato. Então fique ligado e não se esqueça que você pode acompanhar o Futebol de Fato no Facebook, Twitter, Twitch e YouTube, claro, né, no canal Fábio Salão de Tudo Um Pouco, e também em todas as plataformas de podcast. É isso aí. Fique ligado que o Futebol de Fato está começando agora. Meus amigos, é o Futebol de Fato que está começando e vamos então escalar a nossa equipe. Vamos começar por ele. Ele é o homem dos números, o homem da tática, o economista da bola. Tiago Costa, o Titico. Tudo bom, Titico? Seja bem-vindo ao nosso Futebol de Fato. Fala, Saulinho, ouvintes, boa tarde, bom dia, boa noite, boa vespertino, ou qualquer horário que você esteja ouvindo o nosso programa. De antemão, peço desculpas pela semana passada, porque não sei se todos têm esse problema de sinusite, eu espero que não, mas semana passada a sinusite me atacou. Mas hoje é uma nova semana, vamos comentar da rodada do Brasileirão, vamos comentar de todos os assuntos que ocorreram nessa semana e a gente está fazendo um programa muito excelente de bom. Totalmente excelente, Titico. Aliás, eu vou te falar que sobre sinusite eu entendo. Você pode ver aqui pela aerodinâmica aqui natural que Deus me deu. Então, ou seja, essa parte aqui sempre está sofrendo de algum problema aí, está sempre congestionada, está pior que a Marginal Tietê em véspera de feriado. Mas é isso, vamos lá, só aproveitar aqui, mandar um abraço aqui para o meu amigo Osmar Stabile, está aí assistindo o nossa programa, grande conselheiro corintiano, um grande abraço, Osmar. Vamos então continuar aqui com a nossa equipe, né, nossa escalação. Vamos chamar ele, Titico. Ele que é o nosso cabeça de área, o nosso homem-gol. Leandro Veríssimo, o Leleco. Tudo bom, Leco? Bem-vindo ao nosso Futebol de Fato. Tudo certo, Saulinho, mais ou menos, mas tudo certo. Uma boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite, Titico, também. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para comentar mais uma rodada do nosso querido Brasileirão. É isso aí, é isso aí. Vamos até colocar aqui, falando em rodada, colocar os resultados desta rodada aqui, 32ª rodada do Brasileirão, né? E aí nós vamos começar aqui, pra gente falando em ordem alfabética, vamos começar... Ordem alfabética não, ordem cronológica. Vamos começar pelo nosso querido time da Vila Belmiro. E aí, Titico, o Santos foi até Goiás e ficou no 0-0 com o nosso glorioso Atlético Goianiense. Conta pra gente aí como é que foi essa partida, meu filho. Bom, Saulinho, depois de uma alavancada boa que o Santos deu aí, saindo da zona, já ficando um pouco longe, já dando passos maiores para a permanência da Série A, a gente teve um jogo muito difícil em Goiânia, né? Primeiro, para quem conhece Goiânia, é uma cidade muito quente, mas quando chove é um pé d'água. Então,
o estádio do Atlético Goianiense estava um estádio, muita água, o Santos acabou sendo prejudicado, por óbvio, né? As duas equipes são prejudicadas, mas o estilo do jogo do Santos, que é de muito toque de bola, acabou sendo um grande empecilho para que o Santos pudesse ter uma atuação melhor, né? O Atlético Goianiense foi o time que ditou o ritmo da partida, mas como já está dizendo a mídia aí, né, o Saulinho, o carilismo foi implementado e Carilismo, gostei. Carilismo foi implementado. Tem que tomar cuidado com essa pronúncia aí, né? Para não se atrapalhar, o cara tomar umas e outras, acaba falando outra coisa aí, então, carilismo, tá? Então, só para deixar calmo. O empate veio. Então, exatamente. Mas é aquele negócio, importante é pontuar, né? Importante é pontuar. E ficou muito claro, assim, que o que o Carille tem feito, principalmente no setor defensivo do Santos, já tem gerado bons resultados e já tem até mostrado que um dos grandes problemas que o Santos tinha antes da chegada do Carille era a parte da defesa. A gente estava tomando muito gol fácil. E com esse novo esquema que o Carille impôs aí para o Santos, ele conseguiu ajustar essa fase do jogo aí que a gente tinha muita dificuldade, né? E também eu quero deixar também um outro destaque aqui, que foi na parte da estreia do Lacava, né? Que é o venezuelano aí de 19 anos, que passou pela base do Benfica. Peraí, Lacava? Lacava, 19 anos, foi disputado por muitos nome clubes de europeus. Vinho, espumante, cava? Nome de vinho espumante, assim. Veio de lá, né? Veio lá da América do Sul, talvez ele deve ter. A família dele deve fazer vinho. Você conhece muito de vinho, deve até ter tomado já uma garrafa dessa marca. Mas voltando ao futebol, o Lacava foi um jogador venezuelano que passou pela base do Benfica, passou pela base do Barcelona, e o Santos acabou conseguindo contratar ele com uma disputa com alguns clubes, inclusive aqui no Brasil, como o Inter e o Palmeiras, e ele fez a estreia dele. Então, foi uma estreia muito produtiva, é um jogador para os amantes do futebol arte, é um jogador que lembra muito o Soteldo, um baixinho, driblador, vai para cima, mas é um primeiro jogo dele, ele fez 5 jogos já na Copa São Paulo pelo Santos Sub-23, e agora ele fez esse primeiro jogo no time titular. Foi uma estreia bacana, assim, o próprio Carille gostou da atuação dele, então é um bom reforço aí que ou esse ano ou até mesmo no ano que vem, quem sabe, já pode dar aí mais alegrias, né, para nossa torcida santista, que esse ano aí foi um ano mais complicado, né? A gente acabou sofrendo bastante. Mas só para finalizar, diga, por favor. só um outro ponto também. Pontue. Esse era um jogo que o Santos tinha como chave aí para pontuar, até porque ele terá uma sequência mais tenebrosa, aí, principalmente nos últimos 4 jogos aí do Brasileirão, pegando o RB Brasil, pegando o Flamengo na última rodada. Então esse era um jogo que o Santos estava a fim de realmente trazer os 3 pontos. Não foi possível, mas pontuar sempre é importante. É importante já começar a estar afim, né? Então aí já é um ponto, um passo inicial aí rumo à vitória. Tem que pontuar, né? Tem que pontuar e tem que ficar contente com o resultado modesto, tá? Tá. E aí, falando sobre isso, Titico, vocês estão aí, o Santos respira aí aliviado, né? Então, o Santos já está aí, conseguiu abrir 4 pontos aí 3 pontos da zona de rebaixamento, né? Do 17º colocado, que é o Juventude. E vocês têm na próxima rodada, quarta-feira que vem, Vila Belmiro, às 19 horas, o Santos recebe a Chapecoense. Temos já aí
já rebaixada, né? Então tá só cumprindo tabela aí. Então esperamos que seja um jogo fácil. Eu vou dizer para você que o Corinthians não passou tão facilmente pela Chape. E aí, qual que é a expectativa do Santos para enfrentar a Chapecoense quarta-feira na Vila Belmiro? Bom, Saulinho, dentro do planejamento do Santos, esse é um jogo em que 3 pontos é obrigação, com todo respeito à Chape, mas com o cenário atual, com o rebaixamento da Chape já estabelecido e o Santos ainda no caminho de se manter matematicamente na Série A, vai ser um jogo difícil, sim. Não, torcedor santista não pense que será um jogo fácil, mas é um jogo que não se admite aí um empate ou uma derrota. E dentro do planejamento do Santos, esse aqui é um grande foco, né? São, como eu comentei, né? O Atlético Goianiense e o jogo da Chape eram jogos chaves para que o Santos pontuasse o máximo possível para que quando chegar nas rodadas mais difíceis ele não precise depender muito da pontuação desses jogos para que ele se mantenha na Série A. Eu acredito que vai ser um jogo bem bacana, eu acredito na vitória do Santos, e pensando até no cenário da Chape, eu acredito que não terá muitas dificuldades. A gente já conseguiu ver hoje, por exemplo, o Juventude ganhando de 2-0 aí da Chape dentro de casa. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Não, muito bem, muito bem. Bom, então vamos passar aqui, né? Vamos para o giro, continuando aqui, por enquanto, a nossa ordem cronológica. Vamos para o time que só me traz alegria. O time de Itaquera. É isso aí, Titico, Leco, Coringão. Coringão tá 100% em casa, né? Fora de casa, como pudemos ver aí no meio da semana, o negócio não foi muito bom. Mas em Itaquera, com a torcida, são 5 jogos, 5 vitórias, aproveitamento 100%, né? Então, foi aí, não foi o Corinthians jogou muito bem, mas não foi um resultado que ele garantiu com tranquilidade. Como é que é? As coisas para o Corinthians, elas nunca são aí muito tranquilas, né? A gente não consegue ter uma vitória tranquila quando tem. Então, o Corinthians começou abrindo o placar, né, com o gol do Juliano. No finalzinho do primeiro tempo, o Cuiabá conseguiu arrancar um empate, né? Mas no segundo tempo, o Corinthians se manteve aí com bastante autoridade em campo, com o Renato Augusto lá fazendo trabalho como falso 9. E aí tivemos aí uma sucessão de golaços, né, do próprio Renato Augusto e do Roger Guedes. Roger Guedes que o negócio dele é fazer gol em time verde, né? Viu o time verde, ele faz gol, ele não perdoa, não. O Cuiabá, no final, ainda conseguiu, no segundo tempo, conseguiu aí diminuir, tentou, de algumas formas, chegar ao empate, mas o Corinthians conseguiu, felizmente, garantir aí os 3 pontos e se garantir na 5ª colocação, né, estando a 2 pontos do Bragantino, sendo que o Bragantino tem um jogo a mais, né? O Corinthians tem um jogo a menos que o Bragantino, então pode aí tranquilamente chegar ao G4 nas próximas rodadas, né? Vamos aguardar aí. E aí, claro que talvez isso não ocorra, infelizmente, na próxima rodada, porque na próxima rodada o Corinthians vai ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, o Corinthians vai ao Maracanã e vai enfrentar o Flamengo, né? Então, nós temos aí uma dureza aí na próxima rodada, né? Na quarta-feira, provavelmente deve ser o jogo da TV aberta, porque é quarta-feira às 9h30, e claro que a TV Globo não vai perder a chance de transmitir um Corinthians e Corinthians, um Flamengo e Corinthians, né? Que são as 2 maiores torcidas aí do Brasil, então
Vamos ter aí uma promessa de fortes emoções na próxima quarta-feira. Ô, Saulinho. Pergunte, Leandro. Queria aproveitar aí você aumentando aí a moral do Timão, né? Queria fazer uma pergunta aí. Esse papo aí do Silvinho, esse sobe e desce do Silvinho, essa alegria com a torcida, essa raiva com a torcida. Queria te perguntar, e até mesmo, acho que você sente um pouco esse amor e ódio aí, né? Essa bipolaridade. Um dia quer que ele vá embora logo, outro dia quer que ele vá para o Mundial com o Corinthians. Não, entre tapas e beijos essa relação. Na verdade... Queria tirar essa dúvida com você aí, como um torcedor do Timão, né? Semana passada você estava um pouco bravo, mas você falou, antes o Silvinho não sabia fazer substituição, agora tá melhorando. Sim, tem melhorado, trocas, sim. Indo com uma formação boa para campo, mas eu ouço muito um amor e ódio aí dos torcedores, né? Eu queria saber de você, Corinthians na Libertadores, você acha que ele é capaz ali de fazer uma boa Libertadores? Você acha que o Corinthians precisa de se reforçar mais para a Libertadores? Ou você acha que o time está bom, o Silvinho está indo bem, merece continuar? Como que você acha que, garantindo essa vaga na Libertadores, que para mim é quase garantida, não sei se direto para a Libertadores, porque já é um pouco mais difícil, mas mesmo ali na pré-Libertadores, que falam, não pode falar pré, já é Libertadores, né? Você acha que o Silvinho deva continuar? A primeira fase, né? Exato. Você acha que ele é bom para continuar na Libertadores? Vai fazer uma boa Libertadores? Você acha que merece reforços ou você acha que tem que trocar Silvinho? E você acha que o time tá bom? Porra, mas muita pergunta. Calma aí. Vamos com calma. Você quer saber a minha opinião em relação ao Silvinho? Nós vamos falar. Pera aí. A questão é a seguinte. O Silvinho, como eu venho falando aqui, né, reiteradas vezes, eu venho falando aqui no programa, o Silvinho não consegue manter uma regularidade com a equipe, tá? Ele muitas vezes escala mal a equipe, ele demorava para fazer as substituições necessárias, às vezes não fazia ou fazia substituições erradas, ele pelo menos começou a melhorar a questão das substituições, mas é o que a gente fala aqui, você vê que o Corinthians em casa tem atuado muito bem e fora de casa tem tido atuações medianas, ou até da última quarta-feira, que foi uma atuação pífia, né? O Corinthians foi, tudo bem, o Corinthians jogou contra o líder do campeonato, fora de casa, o Atlético Mineiro tá sobrando, né, no campeonato, mas você não pode jogar de uma forma que você não agrida o adversário, entendeu? Totalmente envolvido, e aí ali nada tava dando certo, a defesa batendo cabeça, e aí começa a surgir crítica para todo lado. Era o Cássio que está sendo criticado, o meio de campo está sendo criticado, a marcação, então é complicado, né? Eu acredito que o grande problema aí do Silvinho é ele não conseguir manter uma regularidade, não conseguir manter aí, e aí o que acontece também, cada partida ele monta a equipe de uma forma, né? A gente não tem, o Corinthians não conseguiu ainda ter um padrão de jogo consistente, né? Que você fala, não, o Corinthians joga dessa forma, então cada vez é uma forma. Dessa vez foi a questão do falso 9, né, com o Renato Augusto, que nesse jogo deu certo, né? Na outra partida não tinha dado muito certo isso. Então, vamos ver. Eu acredito o seguinte: o Corinthians vai se classificar para a Libertadores, como você falou, pode ser direto, pode ser passando pela fase pela fase de grupos, ou ainda na fase classificatória, que a gente chamava de pré-Libertadores. Mas eu entendo que o Silvinho não é treinador para treinar o Corinthians. O Corinthians deveria, no fim do ano, para 2022, contratar um novo treinador, né? A gente sabe que as opções de mercado aí estão muito escassas, né? Então, o Duílio já disse que, por exemplo, ele não trabalha com o Mano Menezes mais, eles devem ter aí alguma rusga aí, algum desentendimento que eles não trabalham mais juntos. Então, não sei, eu não sei ainda precisar assim, quem que a gente poderia trazer,
né? Mas teria que ser um treinador aí realmente mais consistente, com um trabalho mais consistente, né? E com mais experiência, mais tarimba. E aí eu queria só... Diga. Só que também queria trazer uma questão aí, que é o seguinte, né? A gente teve alguns medalhões, digamos assim, né? Que vieram para o Corinthians, né? E estão jogando muito bem, né? E a gente tem um medalhão que, de tempos em tempos, ele é comentado, né? O desempenho desse medalhão, que no caso é o Cássio. Você, por mais que o Cássio tenha toda a história que ele teve no Corinthians, conquistou como conquistou, mas qual que é a tua opinião? Você acha que o Cássio ainda é titular, ainda é goleiro do Corinthians muito por causa da história dele? Ou você acha que, poxa, é falta de opção mesmo, vamos deixar o Cássio, até porque o Cássio tem tido altos e baixos, e quando tem baixos, infelizmente, são baixos bem lá embaixo, né? São baixos que acabam minando muito aí a imagem dele. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que o Cássio, o Cássio realmente ele tem, como você bem salientou, ele tem aí tido altos e baixos recentes, né? Então, ele realmente tem uma história no Corinthians aí como um dos maiores goleiros da história, tá? Se não o maior goleiro da história. Mas ele tem aí, nos últimos tempos, ele tem aí dado alguma... Tem se mostrado atrasado nas bolas, tem um gol que tomou, escorregou, né? Que foi um gol contra o Atlético Mineiro. Então, eu não sei se é uma questão de idade, se é uma questão de forma física, tá? É difícil a gente falar, a gente não estando lá dentro para entender, para saber, né? Diariamente, né? Mas eu confio no Cássio, tá? Por mais às vezes a gente fica irritado com uma outra atuação, um ou outro gol que ele vem a tomar, ele ainda tem bastante crédito, ele ainda tem sido um goleiro aí muito importante para o Corinthians, tem salvado o Corinthians de várias situações, então... E o Corinthians teve muitas opções boas também, né, o Solinho? O próprio goleiro do Cuiabá, me falha a memória do nome dele, o Walter, né? O Walter, o Walter era um bom goleiro, né? Teve os seus momentos também de altos e baixos. Há muito tempo lá atrás também teve o Danilo Fernandes, que acabou indo para o Inter depois. Sim. Parece que é meio difícil tirar esse lugar cativo aí do Cássio, assim, sabe? E aí eu fico nessa dúvida, poxa, o tanto que ele merece realmente hoje tá ainda no gol do Corinthians, se é pela história ou se é por falta de opção, sabe? Não, diga. Queria também dar uma complementada nessa história aí, porque, obviamente, o Cássio tem muito crédito. Ele é um baita goleiro, como o Tidico disse, já participou de grandes momentos no Corinthians, grandes atuações do Corinthians. Obviamente, para mim, é o goleiro da história do Corinthians, mas eu acho que também tem uma parte ali que quando você começa a chegar num ponto que o goleiro começa a falhar muito, e ele já tá ficando velho também. Eu, como São Paulino, ali, o exemplo do Rogério no final da carreira, sempre é um ídolo do São Paulo, como goleiro, obviamente, mas eu vi ali que no final da carreira, ele como sendo muito fominha, sempre, né? Imagino que o Cássio também, dá para ver que ele é muito fominha, ele gosta de jogar, ele gosta do Corinthians, não quer sair. Aquela história que a gente sempre fala, né? Ninguém é maior que o clube, né? E para mim teve uma época ali que o Rogério estava prejudicando o São Paulo. No final da carreira, obviamente que tem que dar crédito para ele, tudo bem, o cara foi ídolo, mas muitos jogos ali no final da carreira, 2 aninhos ali, ele prejudicava muito assim a equipe, porque ele falhava demais. Bom exemplo. E falhava porque não tinha mais o reflexo de antes, não tinha mais o físico de antes. Então, eu acho que é bom dar uma vista grossa nisso, assim, sabe? Óbvio, o Cássio merece muito crédito, merece muito respeito, mas às vezes ficar no banco um pouco para ir criando também outro goleiro ali dentro
da equipe a saída titular. dele não exclui o histórico dele, Exato. mas infelizmente Não, claro, a a questão... manutenção E às vezes também dele aparece outro tem goleiro com eficiência, né? identidade do Corinthians para jogar ali também, que chame atenção, é bom também. Então, acho que eu discordo isso um pouco de deixar o Cássio porque ele faz parte da história, óbvio, ele merece o maior respeito Não, do acho que mundo. não é só isso. Eu acho que a questão Não variar. não é só questão de deixá-lo por parte da história. Quando o Corinthians tinha o Walter, o grande problema ali com o Corinthians e o Walter, o Cássio e o Walter batiam mais ou menos a mesma idade, né? Então, era uma situação... o Walter não tinha como ser um sucessor do Cássio, né? Então, até por isso que ele foi buscar aí outras oportunidades. O Corinthians, assim, precisa buscar, precisa ter, sim, já ter em mente, buscar aí um sucessor para o Cássio, né? Precisa ter aí um goleiro que você possa pensar e pensar que possa vir aí a vestir as luvas, né? E vir a ser titular aí num médio prazo, mas no momento a gente não tem um goleiro com esse perfil. E também, o que acontece? O Corinthians sempre teve muita dificuldade para conseguir emplacar o goleiro, né? Então, o Corinthians, antes do Cássio, o Corinthians sofreu bastante, né? Teve o Felipe lá em 2008, 2009, né? E aí depois E não foi uma ele cria saiu. do Corinthians, né? A cria Não, do ele veio do Corinthians Flamengo. mesmo, você quer que eu fale? É o Pode atual falar. goleiro reserva do Bragantino, Júlio César, grande. Sim, o Júlio César Bracinho de Jacaré, né? Ele que era reserva do Felipe, ele era reserva do Felipe, né? Mas Mãos de alface. ele depois que o Felipe saiu, o Corinthians penou muito para conseguir um goleiro. Teve muito tempo o Júlio César, teve outros goleiros, até que o Cássio conseguiu. O Cássio chegou totalmente desacreditado à equipe e conseguiu se firmar, né? Nesse tempo aí, o Corinthians também teve o Walter como substituto, e sempre que o Walter entrou, quando o Cássio saiu, o Walter entrou muito bem. Mas a gente não tem realmente um goleiro nesse momento pensando em substituição ao Cássio, né? A gente tem até no plantel, mas nada que você possa considerar hoje um sucessor do Cássio. É uma questão que eu acho que deve ser, sim, pensada para 2022, né? Pensando para uma Libertadores, pensando aí também, não só pela Libertadores em si, mas por questão de planejamento, eu acho que é um ponto aí que deve ser lembrado. Eu queria antes... Diga. O Cássio está com quantos anos? 36, 37? Quantos anos ele tem? Por aí, eu não preciso ver aqui com que idade que ele está. Eu vou depois pesquisar e te falo. Eu queria só falar aqui de um assunto que teve só aí vendo, essa semana. Viu? 34 anos, viu, Lereco? Tá jovem. Tá jovem. Ótimo. Então eu queria falar de um assunto nessa semana que nós tivemos no Corinthians, aí um assunto interno. Uma conselheira trienal do Corinthians, a Nalu Tomé, ela expôs aí nas redes sociais. Vocês sabem, tem os conselheiros, eles têm grupos de conversas, de WhatsApp e tal, que eles discutem aí as questões do clube e tudo mais. E tem um conselheiro, eu não vou citar o nome dele aqui, tem um conselheiro vitalício, chamando só de Mané, tá? O Mané é um conselheiro vitalício do Corinthians, sei lá, tá no Corinthians há 50 anos, né? E ele, nesse grupo aí, ele agiu com ela e com todas as conselheiras, não só ela, com uma maneira machista, né? Ela tinha feito um questionamento e ele basicamente a mandou arrumar um tanque de roupa para se divertir. Ô, louco! Tá? E aí, o que acontece? Eu assim, em relação a esse conselheiro, eu conheço muito bem. Ele sempre agiu assim com todas as pessoas, inclusive comigo. Já tive vários entreveros com ele. É uma pessoa de extremo baixo nível.
de educação intelectual e tudo mais, né? Uma pessoa que tá, e é uma pessoa que é muito próxima sempre às diretorias, né? Então, mais próxima dos últimos 10 anos aí da presidência do Andrés, e também aí a do Duílio atual, do Roberto de Andrade. É um cara que viaja sempre com as delegações do Corinthians, fica no hotel com a equipe, né? Aí sempre pago pelo clube. E é complicado você ter uma situação dessa quando o clube procura, da porta para fora, procura fazer iniciativas em favor do futebol feminino, do respeito às mulheres, né? E aí, da porta para dentro, da porta para fora, o Corinthians é um clube de 30 milhões de torcedores, mas da porta para dentro ele parece uma cidadezinha do interior, né, em que as coisas são tratadas aí de forma provinciana, né, sempre as mesmas pessoas, os mesmos grupos, e onde, infelizmente, o machismo, a homofobia, essas práticas, elas ainda imperam, né? Lembrando que o clube, as pessoas não levam muito em consideração as opiniões das mulheres, né? Como os titulares do clube. O titular, o sócio, é sempre o homem, é sempre um plano familiar e o homem é quem tem geralmente o poder de voto, então as mulheres são sempre consideradas aí como apenas uma presença figurativa, né? Então, sempre que há planejamento para o clube, não há pensando nas mulheres. Havia até há um certo tempo atrás, o que se pensava nas mulheres era fazer um espaço mulher no clube, aquelas coisas, manicure, cabeleireiro, era isso que tinha o pensamento para inserir a mulher no clube do Corinthians. Então, e eu sei que é uma realidade que afeta não só o Corinthians, mas como todos os clubes de futebol. Mas é uma coisa que é algo que me deixa bastante chateado, porque o Corinthians aí teve na sua história, foi o primeiro clube que teve uma presidente mulher, que foi a nossa saudosa Marlene Matheus, que é uma mulher de muita fibra, uma mulher fortíssima. Tem algumas conselheiras mulheres vitalícias, conselheiras trienais. Nós temos aí a Miriam Thier, por exemplo, que também é uma mulher de fibra, uma mulher muito aguerrida. Tenho muitas amigas sócias no Corinthians e que realmente são o completo oposto de um indivíduo como esse conselheiro que eu comentei, o Mané, né? E também temos, eu confesso com vocês que eu aprendi e tenho, eu não quero cair naquele muito clichê que eu sou um machista em desconstrução, eu acho isso um clichê danado, mas assim, eu aprendi muito e tenho procurado melhorar muito com muitas mulheres corintianas que me influenciam muito. A primeira delas é a Dani, minha esposa, que é uma mulher que é corintiana, corintiana raiz mesmo, que ia, quando era ainda jovem, pré-adolescente, adolescente, ia no Pacaembu sozinha, arrastava o pai para ir com ela, não perdia um jogo do Corinthians, estava sempre lá, sempre apoiando o time, fazia chuva, fazia sol, então, uma torcedora apaixonada. E tem outras torcedoras que eu gostaria aqui até de saudar aqui, por exemplo, como as irmãs, a Larissa Bepler, a Letícia Bepler, que vieram de Chapecó para São Paulo só para acompanhar o Corinthians. Nós temos aí a Leonor Macedo, que é uma jornalista brilhante, que ela é uma mulher inteligentíssima, super divertida. Temos aí a Mônica Toledo, a Moniquita, que também é uma mulher fantástica. Tem aí a Nayara Peroni, que eu não conheço ela ainda pessoalmente, né? Eu queria poder conhecê-la aí pessoalmente, mas eu já interagi muito com ela nas redes sociais e é uma pessoa que eu admiro bastante, né, sobretudo pelos posicionamentos dela contra o machismo, contra a homofobia. Então, eu queria deixar aqui o meu repúdio. Eu acredito que o Corinthians precisa realmente, se ele quer passar essa imagem e encampar
a luta contra o machismo, contra a homofobia, contra as situações, por ser também um clube de massa, um clube que atinge todas as classes sociais, que atinge o Brasil todo, que tem torcedores pelo mundo todo, e um clube de vanguarda, ele não pode ter dentro dele esse tipo de prática, seja verbal, seja eletrônica. Não, o Corinthians não pode admitir que membros da sua diretoria ou do seu conselho ajam de forma preconceituosa, discriminatória com quem quer que seja. Então fica aqui o meu repúdio, e eu espero, assim como o Cicobi, que o Conselho Deliberativo do Corinthians e que a diretoria adotem aí as medidas, o Conselho de Ética, e adotem aí as medidas cabíveis para punição a esse conselheiro. É isso. Muito bem, vou senhor, deixar muito bem. Vocês, e me alonguei, mas eu precisava falar isso com vocês. Você falou pouco. O grande exemplo hoje que isso não significa nada, o que esse conselheiro falou, ou deixa de falar, o que muitas ações de machismo, homofobia dentro do futebol, racismo, é que hoje o clube mais rico do mundo, que é o Newcastle, é comandado por uma mulher, né? Sim, entendeu? Não cabe mais esse tipo de coisa, né? Não cabe, não há que se falar, entendeu? Você tem aí árbitras mulheres, comentaristas, narradoras mulheres, é um espaço, o estádio de futebol é um espaço cada vez mais plural, né? E isso é uma transformação muito positiva do futebol nos últimos 15 anos aí, então, e que fique cada vez mais dessa forma, né? É isso que a gente espera. Então é isso. Bom, vamos então, falamos, e vamos então falar do nosso querido time do Morumbi. Leandrinho, o que acontece com o nosso São Paulo, que no Morumbi recebeu o Flamengo, né? E foi um anfitrião muito bom, né? Recebeu com todas as honras e fez o Flamengo se sentir em casa, né? O Flamengo no Morumbi parecia que estava no Maracanã. E enquanto isso, o São Paulo vai despencando na tabela. O que acontece, Leandrinho? O que acontece com o São Paulo? Conta como é que foi essa partida. Conta como é que foi essa partida. Vou contar. O Flamengo, obviamente, não tirando o São Paulo dessa vergonha, né? Mas o Flamengo tem se sentido bem aqui em São Paulo. Grandes vitórias contra o Corinthians, Palmeiras por 3-1. Goleou o Santos também por 4-0 na Vila. Então, o Flamengo está com um aproveitamento 100% aqui em São Paulo, e o São Paulo conseguiu ajudar o Flamengo mais ainda, dar uma grande moral para o Flamengo. Uma vergonhoso. São Paulo começou o jogo, parecia eu aqui em casa assistindo o jogo no sofá, deitado com um cobertorzinho aqui, quase dormindo. Começou dessa maneira, e o que aconteceu? O Lisieiro perdeu uma bola, o Flamengo abriu o placar, né? Esses erros que não podem acontecer, ainda mais na situação que o São Paulo está, ali perto da zona de rebaixamento, precisando pontuar, precisando vencer jogo, e começa de uma maneira como se estivesse jogando início do Campeonato Paulista, ali, sabe? Aquela bolonha, aquele toque de bola, aquele jogo devagar, aquele toque de bola ali na zaga devagar, aquele toque que não precisa, sabe? Aquele jogo devagar, saída de bola devagar do São Paulo, como vem vindo fazendo. E esses erros contra um time como o Flamengo não dá, eles não vacilam, eles não perdem chance. E uma chance, um erro no jogo desse é fatal. 2-0 logo no começo do jogo, acabou com o São Paulo. A expulsão do Caleri também, desnecessária a entrada no Davi Luiz ali. Obviamente que eu já vi muitos lances parecidos com o do Caleri, se vocês acompanharam aí também podem comentar, mas eu já vi muitos lances como o do Caleri que o jogador não foi expulso. E não tirando também a competência do Flamengo em vir jogar aqui no Morumbi,
e ganhar facilmente o São Paulo, dominar o São Paulo, mas o Flamengo tem sempre o VARzinho ali jogando junto, né? No último jogo, a mesma coisa, um pênalti ali que o juiz deu, até foi vazado o áudio do pênalti, que o juiz fala, bateu no peito, bateu no braço, mas para mim foi pênalti. Ele decidiu, mudou um pouco a regra ali na hora e deu pênalti pro Flamengo. Então o Varmengo aí também dá sempre uma ajudada. Mas saindo um pouco desse assunto do Varmengo, vamos falar da vergonha de São Paulo, né? Um time mal escalado pelo Rogério. Liseiro vem jogando mal. Faz umas 5, 10 partidas que o Liseiro vem jogando mal. Não consegue se fixar ali na volância do São Paulo, tomar conta do meio campo. O São Paulo precisa do meio campo para fazer jogadas rápidas, para sair rápido do jogo, porque somente o ataque do São Paulo é rápido, o meio campo é devagar, com o Igor Gomes, com o Luciano vindo buscar. O Luciano não jogou no meio campo hoje, mas vinha vindo jogando no meio campo, então a saída era meio devagar, porque o Luciano não está acostumado a jogar no meio campo. Então o São Paulo está com um grande problema nessa saída de bola, vem tomando muito gols assim, e hoje foi o maior bem-vindo para o Flamengo, porque o Flamengo faz a marcação-pressão, marca em cima, todo jogo, São Paulo sabe disso, e começa o jogo dormindo, tocando a bola ali atrás, conversando, trocando um papinho ali com o Volpi, e é isso que dá, o Flamengo não perdoa. Bruno Henrique, o Michel jogou demais, a zaga do São Paulo lenta, com Diego Costa não é jogador do São Paulo, não sei se ele é jogador, não sei se ele caiu de paraquedas lá para jogar bola, mas não é jogador para o São Paulo. Não entendi porque o Bruno Alves não começou jogando. Bruno Alves que sempre veio bem no São Paulo, é difícil fazer um jogo ruim. Tem falhas, como todo zagueiro, mas é difícil fazer um jogo ruim. Então, o Diego Costa, para mim, um ponto negativo demais para o São Paulo ir na zaga, devagar, toque de bola lento, marca mal. Foi responsável pela marcação do Bruno Henrique e pelo Michael ali pela direita, aí não dá para um zagueiro devagar, lento, sem saída de bola, marcar dois caras que são muito velozes e não perdoa. O Michael quase fez 3, 4 gols iguais, puxando por meio e batendo. Então, eu acho que o Rogério Ceni pecou muito na escalação e eu acho que o São Paulo entrou totalmente desligado, como se não tivesse perto da zona do rebaixamento, como se tivesse perigo de cair. Então, obviamente, o Flamengo é muito mais time, tem muito mais elenco que o São Paulo, e para mim não foi um placar, obviamente é um placar largo, é um placar grande, uma goleada, mas pela situação dos dois times, pela diferença dos elencos, eu acho que é um placar, infelizmente, normal, né? Como eu falei antes de começar a comentar sobre o jogo, o Flamengo vem de goleadas sobre os times paulistas aqui em São Paulo. Ganhou de 5-0 do 5-1 do São Paulo no primeiro turno. Então, essa diferença, eu acho que a gente sempre comenta sobre o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, que é sempre disputado, sempre nivelado, mas eu acho que o Campeonato Brasileiro está muito desigual. Alguns times estão muito a mais que os outros, alguns elencos estão muito mais fortes que os outros. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, são 3 times que hoje o nível deles é muito acima dos outros times. E o São Paulo não tem um time ruim, não tem um elenco fraco. O problema é que quando a bagunça começa é difícil arrumar, né? Ainda mais ali para o fim do campeonato, derrotas que desmoralizam o time, desmotivam o time, mas o São Paulo precisa voltar, pelo menos pontuar, como o Titico bem disse, pontuar é importante. Então precisa pelo menos pontuar. Vai ter um jogo dificílimo agora contra o Palmeiras fora de casa, e então. pelo menos um. Alô, Leco? Acho que caiu a conexão. Pô, o Leco já se adiantou aí ao São Paulo na tabela e caiu. Né? Vamos aguardar o Leco voltar, né? Mas poxa, eu já tinha preparado a minha pergunta aqui. Não, ele vai voltar. Poxa, ele vai voltar. Vai voltar, né? Mas assim, Sérgio, enquanto ele não volta, só fazer um comentário. Voltou. Então, peraí, você voltou, mas não voltou. Cadê você? Cadê? Alô? Cadê?
Fiz a besteira de não carregar o meu... Tava dormindo aqui que nem o meu tricolor no começo do jogo. Esqueci de carregar o notebook e desligou. Muito bem. Muito bom, muito bom. Finalizando o que eu estava falando, sem alongar muito, é um jogo difícil contra o Palmeiras. São Paulo precisa pontuar. Então precisa jogar à vontade. Eu acho que a técnica, o elenco, não deve contar muito nessa hora ali, a diferença entre os times. Eu acho que tem que montar à vontade, porque nessa hora precisa ter raça, precisa ter vontade. E precisa de, sinceramente, aqui, 11 Lucianos ali. O Luciano pode ser, não precisa ser não é o cara do jogador do Brasil, não é o melhor jogador do Brasil, de maior técnica, de melhor passe, de melhor chute, mas é um cara que tem vontade, que tem raça, que parte para cima, que briga, que reclama de bola perdida. Então tá faltando muito São Paulo é vontade, acordar, porque entrou dormindo no jogo e foi a bola pune, né? Como diz o grande Muricy, bola pune. Exato. O Titio quer fazer a pergunta, depois eu falo. Ô Leleco, eu tenho duas perguntas para você. Duas. A primeira é o que você tem visto que nesses últimos jogos do São Paulo tem tido a dificuldade de sair vitorioso. O que você tem visto de diferente o que está acontecendo agora versus o início do Rogério Ceni, onde que ele conseguiu bons resultados? Essa é uma questão. E segundo, você acha que caso o São Paulo não ganhe do Palmeiras, qual que é o peso de 2 derrotas para os grandes, que são times difíceis de vencer, né? São os times com maior poder monetário e também um maior elenco, né? Qual que é o peso dessas 2 derrotas aí para o São Paulo, para o restante do campeonato? Você acha que vai pesar muito no psicológico dos jogadores de São Paulo? Vai ser uma caminhada muito mais dolorosa? O que você acha dessas 2 questões aí? Olha, eu acredito que sim, o psicológico está pesado, sim, porque São Paulo vive numa fase difícil ali, dentro do Campeonato Brasileiro. Não imaginava que pesaria tanto assim, principalmente no último jogo, e agora contra o Flamengo, parece que o time estava totalmente desmotivado, desconectado da partida. Respondendo sua primeira pergunta, eu acho que o Rogério tem feito muitas mudanças ali dentro do time. Eu não entendi, sinceramente, novamente, a escalação do Diego Costa, que só fez jogos ruins para o São Paulo. Não vi um jogo bom do cara. Nunca vi um jogo bom do Diego Costa. Base, né? É da base. E no ano passado fez tremendas besteiras no Campeonato Brasileiro, alguns jogos muito importantes. São Paulo precisava ganhar ali no fim do Brasileirão. Ele jogou muito mal, falhou muito na época do Diniz ali. Então, acho que algumas falhas de escalação do Rogério deu essa prejudicada nessa sequência que vinha bem, começou bem ali contra o Ceará, 2 empates, 1 vitória, depois perdeu, empatou, ganhou de novo, e agora 2 derrotas, um empate, né? Foi uma derrota para o Bahia, um empate com Fortaleza, que o Fortaleza também já está despencando também, né? Como eu falei na semana passada. E agora mais uma derrota, e aí vocês têm uma sequência difícil, né? Vocês têm o Palmeiras, depois vocês têm o Grêmio, né? Tudo bem que o Grêmio tá apanhando, né? Tá apanhando todo mundo, né? Mas é difícil, né? Um time que tá desesperado aí, de uma hora que não apanha tanto, uma hora que ele consegue um resultado positivo. Né? Mas continuando ainda respondendo, acho que essa irregularidade do São Paulo, como sempre, prejudica demais, né? Se sobe e desce, e aí motiva. Parece que o São Paulo joga um jogo para salvar ali como um jogo qualquer. Então, Titico, essa é uma grande dúvida aí, essa irregularidade. Obviamente, o elenco do Flamengo é muito melhor. Então, o jogo de hoje é um jogo atípico, não é de se comparar. O Rogério estava vindo bem, fazendo bons jogos, mas não dá para você jogar enfrentando o Flamengo frente a frente, indo para ataque, deixando jogadores como Bruno Henrique e Michael sozinhos lá na frente. E o São Paulo teve um jogador expulso, o Rogério continuou jogando do mesmo jeito. Eu acho que muitas falhas ali que acabam sendo fatores muito importantes ali nos jogos no São Paulo.
E a segunda, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que uma derrota contra o Palmeiras, obviamente, não vai mexer no Rogério, porque agora São Paulo não está pensando nisso. Eu acho que, obviamente, ele vai ser muito criticado. Só que dentro do São Paulo ele não vai gerar nenhum movimento ali, né? Porque acabou de chegar, é ídolo. Então a diretoria vai dar uma amenizada, mesmo sendo um clássico, que é super importante ganhar. Não, pelo menos eu nem acho que o Rogério vai sofrer com isso. O meu principal foco é muito no psicológico dos jogadores, porque é o que você falou. Hoje o elenco, eu assisti somente o primeiro tempo, mas o primeiro tempo que eu assisti, eu senti os caras muito, tipo, não sei se receia a palavra, ou tipo, o que a gente tem que fazer, como que tava começa muito jogando. apático, né? Entendeu? Eu senti mais isso do elenco de São Paulo. Eu acho que o São Paulo... Diga, depois eu falo. Não, alguns jogadores do São Paulo tem pesado muito essa pressão, né? Porque o Rigoni recebe uma bola sozinho ali para diminuir o jogo, estava 2-0, e a bola bate no joelho. Recebe a bola sozinho, frente a frente com o goleiro do Flamengo, a bola bateu no joelho, a bola escapou. Depois disso, não fez mais nada. Lisieiro errou a primeira bola no gol do Flamengo, depois não fez mais nada, desapareceu no jogo, marcou mal, não estava perdido em campo, a bola ia, ele voltava. Então, a pressão está batendo muito nisso, no jogador de São Paulo. Isso é preciso trabalhar ali dentro. Eu não sei como eles vão trabalhar, mas é preciso trabalhar essa pressão na hora que aperta, na hora que toma o gol. E acho que o São Paulo, quando está tomando um gol, desaparece, para de jogar, toma outro, some, não tem a reação. E eu acho que contra o Palmeiras, vai pesar muito, obviamente, essa derrota, se vier uma derrota, né? Mas eu acho que o torcedor do São Paulo, os jogadores do São Paulo, eles sabem disso, sabem que o time do Palmeiras é muito mais forte. Então, obviamente, vão buscar a vitória, mas vai estar ótimo para o São Paulo. Então, o Palmeiras ganhou hoje, Saulinho? O Palmeiras perdeu do Fluminense em Fluminense, tá? Então, o Palmeiras vai falar. O Palmeiras vem aí na próxima rodada, né? Deve vir aí babando, porque teve essa derrota, né? Ganhou anteriormente, tinha ganhado de 4-0 do Atlético Goianiense e viu, mesmo estando com o Flamengo aí com um jogo a menos, tendo passado à frente, né? Na tabela. Claro que não vai. É uma tabela que não vai mudar nada ali, né? Porque ninguém chegar em segundo ou em terceiro é a mesma coisa. A gente sabe quando o Palmeiras ganha e quando o Palmeiras perde. Quando o Guilherme Mendes está aqui, como o Palmeiras ganhou. Quando verdade, perdeu, né? O Guilherme exatamente, Mendes não tá hoje, né? Não veio. Hoje ele perdeu. Ele tá perdido na Via Dutra agora, voltando do Rio para São Paulo. Tá perdido lá. Tadinho. Mas tadinho. Mas é uma parada que vocês têm difícil aí, né? E aí, só complementando, eu acho que a questão não é nem tanto falarmos sobre o psicológico dos jogadores, a motivação. O problema é que vocês estão a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, agora, né, nós estamos aí indo para a 33ª rodada. Todo jogo aí é decisivo, então qualquer ponto aí, e ainda mais num campeonato em que você tem do 12º para frente, tá tudo embolado, qualquer tropeço em aberto. Isso, qualquer tropeço, porque você tem aqui Chapecoense e Grêmio já foram. Eu ouso dizer, como a gente já falou, eu acho que só tem uma vaga, que é a do Juventude. O resto ali, ó, Sport e Grêmio já estão de braços dados, né? Já comprar a fileira, já assento na janela, assento no corredor, já no busão direto para a Série B, entendeu? Aí só falta uma vaga aí que é a do Juventude. Então você tem ali Juventude, Bahia, São Paulo, Atlético Goianiense, Santos e Cuiabá que estão ali disputando, né? Então, para ver quem que empurra quem ali para baixo. Então, é uma situação que não dá para bobear. E, infelizmente, vocês têm pela frente aí um clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras é um dos times mais fortes do campeonato. Então, é uma situação um pouco complicada. Eu acredito, como eu disse, eu acredito que o São Paulo não cai, acredito que o Santos não cai. Mas também não pode... E o Grêmio? Você acha que o Grêmio cai? O Grêmio, como eu disse, o Grêmio já tá entregando, já vai entregar tá só esperando o motorista do ônibus chamar, né?
quem tá faltando, porque ali já tá o Grêmio e Sport já estão com as passagens compradas já. Série B ano que vem vai precisar ter programa aqui do futebol de fato, porque são muitos grandes, né? É Cruzeiro, é Vasco, é Grêmio. O Botafogo se livrou, né? Mas o Vasco, meu Deus do céu. E depende agora depende do Juventude ali. Como você falou, a Juventude, Bahia. Juventude que veio de 2 vitórias, né? 2 vitórias. O Juventude está com um jogo a menos também, né? E o Juventude joga contra o Fluminense na próxima, em casa. O Juventude também. O Juventude pega o Fluminense em casa, depois no sábado vai ao Mineirão enfrentar o Atlético Mineiro. Mas é como eu falei, né? Mas não tem jeito, porque é cada jogo aí. Não tem jogo fácil, entendeu? É um negócio aí que agora é decisivo, é ponto a ponto, amigo. Rodada a rodada. Do Sport para baixo ali praticamente já foi, viu? Porque o Sport vai ter que pontuar muito ali, tem jogos difíceis também, em frente a São Paulo também, então do Sport para baixo já caiu já. Sport, Grêmio e Chapecoense, claro, já foi. 30 pontos nessa altura é muito pouco. É muito, não dá. Essa diferença de 6 pontos é uma diferença muito grande. Mas vamos então, vamos aí prosseguir aí com o nosso recado final. Vamos deixar primeiro para o nosso querido Titico Costa, o santista que todo mundo gosta. Titico, deixe seu recado final, por favor. Santistas, estamos quase no nosso objetivo da manutenção da Série A. Estamos muito mais próximo de concretizar isso do que lá para trás. Vamos continuar dando apoio para o glorioso Alvinegro Praiano. Vamos se manter no time de quem nunca caiu para a Série B, que são poucos times que estão nesse grupo seleto, e vamos focar bastante no ano que vem, Santista. Ano que vem vai ser um ano de vida nova, gestão nova, e vamos começar a buscar realmente colher frutos desse ano de aprendizado, e o carilismo está por aí, viu, gente? O carilismo, viu, gente? Carilismo. Cuidado aí com a pronúncia, se pega alguém bicho. com a língua presa aí... aí já vai buscar outra coisa, amigo. Vamos... Leandro Veríssimo Leco, seu recado final, por favor. Olha, temos mais 5 rodadas, é isso, né? Mais 5 rodadas. São Paulo aí precisa pontuar mais uns 2 jogos, fazer mais umas 2 vitórias aí para ficar mais tranquilo, né? Para dar uma aliviada, umas 2 vitórias, empatezinho ali, contando ali na caneta. Mas estamos tranquilos, time grande não cai, nunca caímos e nunca vamos cair. E não há controvérsias. Não, vamos aí, você passou para outro programa. Estamos 100%, nunca caímos. Nunca vamos cair. Tá certo. A história conta de outro jeito. E alguns antes, né, como diz aí no vocabulário Timão, tentam reverter essa história, mas não existe história. Não vamos falar, não vamos. Depois, outro dia a gente fala sobre o rebaixamento de São Paulo. Mas teremos fé aí, o clube da fé. É o clube da fé, então vamos tranquilo aí que a gente vai conseguir o nosso objetivo, maravilhoso objetivo, grande objetivo do ano, que foi não cair. Mas vamos conseguir sim. Um grande abraço aí para todos. Boa noite, Saulinho. Boa noite, Titico. Quem nos ouviu, quem está nos vendo, e até semana que vem. Muito bem, Leandro, muito bem. É isso aí. Eu quero agradecer a sua presença, a presença do Titico, neste espetacular programa. Eu quero aproveitar aqui, mandar aqui o meu abraço, retribuir o abraço ao nosso querido Oscar Ulisses, que ontem, na transmissão do jogo Corinthians e Cuiabá, lembrou de mim, mandou um abraço. Um grande abraço para você, Oscar Ulisses, para toda a equipe da Rádio Globo, CBN. E também é isso. E aí, agradecer a você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Pedir para você aí não esquecer de
se inscrever no nosso canal Fábio Salum de Tudo Um Pouco, né? Curtir o vídeo, se inscrever no canal, ficar ligado todas as novidades, tudo que a gente fala ali sobre futebol, sobre cinema, sobre games, sobre séries, o que quer que seja, a gente conversa ali. E aí, a sua opinião sempre é muito bem-vinda, né? Seja pelos comentários no canal e seja pelas nossas redes sociais, né? A página Futebol de Fato e o Fato Futebol no Instagram e no Twitter. É isso, meus amigos. Então, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Esse é o Futebol de Fato que fica por aqui.